Olá, meu nome é Alcides Torres, eu estou aqui com o Pedro, nós somos engenheiros agrônomos, Pedro Gonçalves, e estamos aqui para mais um Mercado Sem Rodeio. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado de boi e companhia, né? O que anda acontecendo com o mercado. Nós recebemos várias vezes a mesma pergunta ao longo da semana. Pessoal, quando é que o preço melhora? Como é que está o mercado do boi gordo? Bom, a gente está no outono, né? Então a gente tem aí uma mudança bastante visível das condições de clima, de produção de capim, de qualidade nutritiva, etc. Então, pelo menos por enquanto, a gente está vendo uma oferta bastante razoável aí de boiadas, e os frigoríficos estão tendo facilidade em comprar bois. Então, desse modo, os preços estão de estáveis para queda. E o Pedro tem mais detalhe aí como é que estão as pastagens no Brasil, né, Pedro? Exatamente, a gente estava conversando, né, com todos os contatos que a gente tem para ver a situação das pastagens. Norte de Minas Gerais já está bastante afetado. A gente tem conversado com a região do Mato Grosso, Pará, que são grandes produtores aí a pasto. E a gente vê algumas regiões mesmo com as condições já defasadas. Algumas ainda têm condição de segurar a boiada, que a gente vê o que vem acontecendo, né? Algumas regiões ainda o preço mantém um pouco de estabilidade, porém a pressão ainda vai ser forte, né? Como o Scott apontou, a gente está caminhando dentro do outono, partindo para o inverno já, a condição das pastagens tende a piorar. A gente tem aquele encurtamento, né, do período de disponibilidade de luz para a pastagem, que é muito ruim, também diminuição das chuvas, isso acaba afetando bastante a condição de pastagem, né, de manutenção dos animais, e acaba tendo essa oferta maior, né, que é o que a gente chama de fim de safra do capim, né, Scott? E acaba tendo essa queda dos preços. Ou seja, a gente está num momento de transição, tá? E depois que esse momento de transição termina, a gente deve ter preços melhores, porque também a oferta de boiadas diminui. O que você me diz da reposição? Exatamente, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes da reposição, a gente já vê um ágio bastante distinto do que a gente estava vendo para o período anterior. Para considerar, desde setembro a gente está no melhor patamar, quase 30% em relação ao ágio do bezerro, em relação ao boi gordo, mesmo que a reposição tenha tido ajustes negativos para essa semana. Porém, as quedas foram mais expressivas, né, para a arroba do boi gordo do que em relação à arroba dos bovinos de reposição. Então a relação de troca tá boa para o invernista, é isso? Mais ou menos. Ela deu uma piorada essa semana, mas ela tem ficado mais positiva do que a gente vê, né, em comparação aos períodos anteriores, indicando aquela movimentação que a gente já estava falando de mudança, né, de fase do ciclo pecuário. Porém, ainda só indicação, né? A gente não teve essa mudança ainda, ela vai demorar um pouquinho mais, né? A mudança do ciclo curto, tá? Porque o ciclo longo, a gente só deve ter grandes mudanças mesmo a partir de meados do ano que vem. Mas é claro que essas análises valem para os fatores de hoje. Exatamente, até porque a oferta de bovinos de reposição ainda está para acontecer, né? Da safra de bovinos aí de 2 anos atrás, mais ou menos. Ô Pedro, outra pergunta, gente, se vocês verem as nossas gravações aí, elas são recorrentes. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul, na verdade, não afetou o mercado pecuário no Brasil, né, nas demais regiões pecuárias, Brasil Central, região Noroeste, região Nordeste, os mercados estão rodando segundo a própria dinâmica, e os preços que a gente divulga do Rio Grande do Sul, eles são nominais, tá? Porque não existe um volume expressivo de negócios que a gente pode caracterizar como mercado. Então esses são os últimos números nos nossos informativos, lá no Tem Boi na Linha, no Boi Companhia, no nosso site e nas informações que a gente divulga para a imprensa, esses preços são no último dia de grande negócio, antes que as enchentes afetassem a produção rural, tá? Bom, esse é o esclarecimento. Mais alguma coisa, Pedro? Falar um pouquinho que a gente tem falado de confinamento, a expectativa de um aumento de confinamento, né, bovinos confinados para esse ano, por causa aí de uma positiva relação de troca em relação aos principais ingredientes usados na dieta, né, soja e milho que vieram em queda, né, nessa começo de ano, né, em relação ao que a gente estava no ano passado, e vem com uma sinalização positiva. O IMEA apontou uma dinâmica aí de expectativa, né, de confinamento 50% maior do que tinha em relação ao ano passado, uma média esperada de 720 mil bovinos confinados para o estado do Mato Grosso. Não, pera lá, é 720 mil agora e o ano passado foi 400 isso, é isso aí. Exatamente. Ou seja, não é muito, quer dizer, do volume estimado,
5 milhões, 5 milhões e 600, o Mato Grosso deve responder, então, por quase um 700, quinto, né? 700, 800 mil cabeças. Exatamente. Então, a gente tem uma possibilidade de um confinamento recorde, né, para esse ano, que é uma atividade que vem crescendo. A gente não vê muitos números diminuindo dessa atividade. Ela vem crescente aí muito por causa da capacidade de intensificação que a gente tem dentro do nosso país, que é o que o pecuarista vem buscando, né, dentro da sua propriedade, muitas vezes, a intensificação da produção, não só com pastagens, mas também utilizando o confinamento, aí, principalmente nessas épocas secas. A gente já está no primeiro giro, praticamente, né, quando as condições de pastagem começam a piorar, o pecuarista já começa a utilizar aí do confinamento como uma atividade de manter a produção, né, dentro da sua propriedade. Na verdade, independentemente do ano, confinamento, semi-confinamento, diferimento de pastagens tem sido uma técnica muito usada. E uma notícia interessante aqui, tem muita... Entre as doações para o Rio Grande do Sul, está indo feno, não é? Que é para alimentar gado de leite e para alimentar gado de corte, na forma de doação até, tá? Então, o esforço nacional de ajuda para o Rio Grande do Sul tem sido notável, tá? Muito interessante. Agora, que a imprensa destaca justamente a parte ruim, assaltante, não sei o que e tal, mas essa é a exceção, tá? A grande maioria tem feito um esforço tremendaço para dar todo o suporte possível nesse momento de crise, tá? Em que pese alguns políticos inescrupulosos que estão usando o momento para se autopromoverem, o que é realmente repugnante. Mas vamos dizer assim, esse esforço todo, puxa vida, manda a feira, é um produto muito volume e pouco peso, né? Custa caro e tem muita gente fazendo isso de forma gratuita. Que mais? É isso, né? Acredito que seja só isso, Scott. Ô, gente, então muito obrigado, desejo a todos boa saúde, bons negócios e até a semana que vem. Forte abraço a todos, até a próxima.